Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre a Europa moderna, assinale a alternativa correta. Então, nós vamos ter que começar fazendo uma interpretação do texto. Na formação das monarquias confessionais da época moderna, houve reforço das identidades territoriais, em função de critérios de caráter religioso ou confessional. Simultaneamente, houve uma progressiva incorporação da Igreja ao corpo do Estado, através de medidas de caráter patrimonial e jurisdicional, que procuravam uma maior sujeição das estruturas e agentes eclesiásticos ao poder do príncipe, entendendo que príncipe, nesse caso, vai ser governante. Na busca pela homogeneização da fé dentro de um território político, a Igreja cumpria também papel fundamental na formação do Estado moderno, por meio de seus mecanismos de disciplinamento social dos comportamentos. Bom, vale ressaltar que esse texto está aqui focando no contexto de contra-reforma. Então, a partir do texto, que aborda uma relação entre Estado e Igreja, nesse contexto de contra-reforma, vale ressaltar, por exemplo, que na Inglaterra, pensando ali a reforma protestante, Henrique VIII fez coisa parecida com a Igreja Anglicana, então não vai se limitar só à Igreja Católica. O texto não deixa claro que só a Igreja Católica, fala a Igreja. Normalmente, quando é a Igreja com letra maiúscula, é uma menção à Igreja Católica, mas nós podemos pensar também no caso da Inglaterra, que tem um anglicanismo fortalecendo o poder do rei. Bom, a partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A. Cada monarquia confessional adotou uma identidade religiosa e medidas repressivas em relação às dissidências religiosas que poderiam ameaçar tal unidade. A alternativa A é a alternativa correta. Se nós pensarmos cada monarquia confessional, nesse caso o confessional é aquele que confessa possuir uma religião específica, então é uma correlação entre Estado e Igreja, e quando a alternativa deixa clara que cada monarquia adotou uma identidade religiosa, nós podemos pensar no caso do anglicanismo com Henrique VIII, no caso do catolicismo como Portugal. Mas se nós pensarmos mesmo no mundo católico, França, Espanha, Portugal, as identidades religiosas elas tiveram algumas diferenças dentro do próprio catolicismo. Então, nesse sentido, nós vamos ter sim essa correlação entre Estado e Igreja, e nós vamos ter repressão contra qualquer outra religião que poderia enfraquecer essa correlação Estado e Igreja e o controle sobre as pessoas por meio da religião. Então, quando a gente vai para o anglicanismo, por exemplo, Henrique VIII proibiu a presença da Igreja Católica na Inglaterra. E quando nós vamos para o universo católico, foi criada a Santa Inquisição no contexto da Contra-Reforma. Então, aí nós já temos dois exemplos de repressão para poder fortalecer a religião oficial e essa presença do Estado junto à sociedade por meio da religião. Então, nesse sentido, mais uma vez, a alternativa A é a alternativa correta. Alternativa B. Monarquias confessionais são aquelas unidades políticas nas quais havia a convivência pacífica de duas ou mais confissões religiosas no mesmo território. A alternativa B, ela está errada e também está em desacordo ao texto, porque não vai haver essa convivência pacífica de uma ou mais confissões religiosas. No caso da Igreja Católica, a Santa Inquisição tratava essas diferenças religiosas como heresia. No caso da Inglaterra anglicana, chegou até a se perceber na Inglaterra a presença de outras confissões religiosas de caráter protestante. Então, por exemplo, puritanos e presbiterianos convivendo com anglicanos. Mas como tem o caso da Santa Inquisição, nós não podemos generalizar. E, nesse sentido, a alternativa B está errada. Alternativa C. São consideradas monarquias confessionais os territórios protestantes que se mostravam mais propícios ao desenvolvimento do capitalismo comercial, tornando-se assim nações enriquecidas. Bom, monarquias confessionais não se limitam às monarquias que vão assumir o protestantismo. Nós temos também a Igreja Católica numa correlação com os monarcas nos Estados Nacionais. Por isso, a alternativa C está errada. Alternativa D. As monarquias confessionais contavam com a instituição do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição em seu território, uma forma de controle cultural sobre religiões politeístas. Bom, as monarquias confessionais católicas
de fato, vão contar com a Inquisição ou o Tribunal do Santo Ofício. Agora, não se limita ao combate a religiões politeístas. Nós vamos ter um combate ao protestantismo, nós vamos ter um combate ao islamismo, ao judaísmo. Por isso, a alternativa D está errada.